Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O nosso estudo é aplicado para alunos do 6º ano do ensino fundamental. E a nossa temática de hoje é atividades econômicas da Amazônia. Os estados economicamente mais desenvolvidos da região são Amazonas e o estado do Pará. Isso é uma informação muito importante, já que somos 7 estados que compõem a região amazônica ou região norte e apenas 2, Amazonas e Pará, são os mais desenvolvidos, até levando em consideração o histórico deles, né? São estados que fazem parte do ciclo da borracha e que desenvolveram bastante no período. No entanto, cada estado se destaca na extração e beneficiamento de alguns produtos. Veja na sua tela alguns que foram destacados aí para você entender. No caso do Amazonas, temos aí a Zona Franca de Manaus, que trabalha com a produção de eletrônicos, aí videogames, celulares e outros, além de duas rodas, aí uma referência à questão da fabricação de motos, entre outros produtos. Ainda no Amazonas temos Coari, que se destaca com a extração de petróleo em terras firmes e produção de gás. Lembrando que quando a gente usa o termo terra firme é porque boa parte da produção nacional de petróleo é em grande profundidade no litoral. O Brasil praticamente não tem exploração em terra firme. Nesse caso específico, é um dos casos em terra firme. Na Serra do Navio, no Amapá, temos a produção de manganês. No Pará, a tão famosa Serra do Carajás, produtora de grande parte dos minérios de ferro exportado com ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro e estânio. No Tocantins se destaca o agronegócio. No Pará e nossa vizinha Rondônia, destaca-se a agropecuária, com um rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovinos. Ainda em Rondônia, ela se destaca também na produção de café. Quanto à agropecuária na Amazônia, vários núcleos de povoamento foram criados com base nas pequenas propriedades familiares e implantados junto às rodovias federais. Os grandes latifúndios empresariais ou grandes propriedades de terras empresariais foram implantados na região com a finalidade de promover uma ocupação mais intensa. Isso até um projeto do próprio governo que visava fazer com que a região fosse ocupada, já que estamos cercados por vários vizinhos da América do Sul. Então, a implantação de vários projetos foram feitos na região amazônica com essa intenção de trazer pessoas para poder ficarem uma espécie de escudo, de muralha nessa região. A pecuária extensiva é uma das atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagem. Veja a figura para a gente entender. Temos aí a criação intensiva e extensiva. Veja que a intensiva, esse gado fica preso, então confinado, em confinamento. E o outro lado, que já é muito conhecido para nós na região amazônica, o gado fica à vontade para pastar em toda a extensão da propriedade e às vezes até dar uma fugidinha para pastar em outro lugar. Isso acontece a mesma coisa com a galinha também. Eu queria ilustrar com os dois. A galinha que está ali confinada apenas para pôr ovos ou para engorda, como a gente já tem alguns casos aqui de galpões no Acre, com essa finalidade. Então essa é de intensiva, criação intensiva. Por outro lado, essa galinha que vai para todo lugar, come tudo que você possa imaginar, é a criação extensiva. Então a gente fecha a ilustração com a galinha e com o gado. Na agricultura, destaca-se a produção de gêneros alimentícios, tais como mandioca, arroz, feijão e milho. Nos melhores solos, geralmente são plantados produtos para a indústria, como a soja. Está na imagem aí, eu trouxe a ilustração da soja. Em Tocantins, o cacau e o café em Rondônia, tem também a fotografia do cacau. E a malva, também tem a fotografia da malva na sua tela. E a juta no Amazonas e no Pará. O guaraná no Amazonas e a pimenta do reino no Pará. Na pecuária, o rebanho da região é o gado de corte, né? Inclusive no estado do Acre, esse é o grande destaque, é o gado de corte.
principalmente para exportação. Destaca-se também a criação de búfalos, cujo rebanho é o maior do Brasil. Então tem na sua tela aí o exemplo do caso do búfalo, na ilha de Marajó, no Pará. Então é um tipo de carne também bastante recomendada pela sua qualidade. Então temos o búfalo da ilha de Marajó, que tem como característica principal ser um gado que gosta de estar dentro d'água, em regiões pantanosas. Quanto à exploração de minérios na Amazônia, a partir da década de 1960 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês e cassiterita, além de muitas jazidas auríferas de ouro, né? Temos aí uma ilustração da Grande Serra do Carajás, onde ocorre uma exploração de minério, fica mais ou menos esse cenário. Por muitas e muitas décadas não nasce uma planta sequer. Esse é um dos impactos da mineração. Atualmente, as jazidas da região norte são responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. Os principais projetos realizados na região norte foram Grande Carajás, a foto na tela, Projeto Rondônia, Projeto Roraima, Projeto Tapajós e Trombetas. Quanto à atividade industrial na Amazônia, a partir da década de 1960, ocorreu um crescimento marcante na atividade industrial na região norte, pois o governo passou a incentivar a instalação de indústrias no local. A atividade industrial foi estimulada com a criação de um distrito industrial localizado na cidade de Manaus, Amazonas, o qual recebeu o nome de Zona Franca, a qual fica com isenção de impostos. O governo abre mão de cobrar impostos dessa região. As indústrias mais importantes localizadas nessa área são as montadoras de aparelhos eletrônicos, computadores, televisores, relógios, aparelhos de som, vídeo e outros, e de motocicletas e de bicicletas. E aí nós temos na figura uma ilustração da montadora de motos da Honda em Manaus, exatamente nessa Zona Franca de Manaus. Essa é uma imagem do G1. E uma ilustração, para talvez você não imaginasse que fosse o celular que você usa, ele é fabricado em Manaus, pela fábrica da Samsung. Então, a Zona Franca ela contempla vários setores industriais e alguns deles são bastante conhecidos e fazem parte do nosso cotidiano. Por quê? É uma espécie de montadora que vem peças do mundo inteiro para poder montar, a partir desses componentes, montar vários produtos, principalmente eletroeletrônicos. Com isso, a gente encerra essa nossa parte conceitual sobre as atividades econômicas na Amazônia e a gente entra então no nosso exercitando. Presta bem atenção, são duas questões e eu quero torcer para que você feche o gabarito com essas duas questões. Vamos lá então? Atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagem. O texto faz referência a, letra A, pecuária intensiva, letra B, pecuária extensiva, letra C, piscicultura, letra D, apicultura. E aí fez a sua escolha? A alternativa correta é? Letra B, muito bem, pecuária extensiva, é aquela que eu mostrei para vocês na aula, que aí envolve a criação de gado, até mesmo a criação de aves que ficam soltas e que isso depende de muitas áreas de terra e isso leva à desmatação de novas propriedades à medida em que aumenta, por exemplo, como acontece agora, o consumo de carne a nível internacional e interno, e isso faz com que as áreas sejam expandidas ainda mais. Questão número 2. As indústrias mais importantes localizadas nessa área são as montadoras de aparelhos eletrônicos, como computadores, televisores, relógios, aparelhos de som e vídeo, de motocicletas e também de bicicletas. Tratando-se de complexo industrial da Amazônia com subsídio, aquela ajuda do governo que isenta os impostos, né? Trata-se da letra A, zona da mata, letra B, zona portuária, letra C, zona pesqueira e letra D, Zona Franca de Manaus.
Fez então a análise e a sua escolha? A resposta certa é letra D! Muito bem! É a Zona Franca de Manaus, um distrito que foi criado exatamente para incentivar o setor industrial na Amazônia dentro de Manaus. E a cada período o governo federal, o Congresso tem que prorrogar a existência da própria Zona Franca de Manaus. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma da Eduque. Meus agradecimentos e até a próxima!